Fica aí, mulherinha. Gente, eu nunca consigo gravar no mesmo dia pra vocês que eu gravo, né? Os vídeos do dia a dia. Mas, essa semana, principalmente essa semana, tá sendo, assim, uma readaptação, assim, do caos que foi. A gente ficou, Luísa, a gente ficou com influenza, a família inteira. E no meio disso, o Senhor foi me revelando algumas coisas. E eu fui realmente se enchendo disso, sabe? Em meio à dificuldade. Ele foi falando muito, sabe? No meu coração sobre algumas coisas. E no meio do caos ali, né? Nariz, limpa nariz e dá remédio e não dorme direito. Ainda não tô dormindo direito. Nesse meio do caos, o Senhor vem falando comigo. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Que a mulher será salva pela maternidade. E aí, que as pessoas falam só essa parte. A mulher será salva pela maternidade. Mas
a gente não continua de 1 Timóteo 2,15. A mulher será salva pela maternidade se permanecer em fé, amor e santidade. Essas 3 coisas é o que salva a mulher na maternidade. E isso realmente tem colocado muito no meu coração algo sobrenatural que tem me transformado. Porque eu sou uma pessoa melhor depois que eu virei mãe. Eu comecei a entender a minha mãe quando eu comecei a virar mãe da minha primeira filha. Eu comecei a entender o que era um egoísmo na hora que realmente eu não podia fazer algo pra mim e eu tinha que fazer algo pro meu filho. Então, eu aprendi, e lógico que a gente tem esse freio, lógico que a gente não vai nunca ser egoísta, não, porque fala que o coração da gente é enganoso e ele pende pro mal, ele pende pro pecado. Essa é a natureza, né, daquele que tem o pecado, né? Mas isso tem realmente colocado algo no meu coração e na minha mente, realmente nessa renovação de mente. Todas as vezes eu falo sobre essa renovação de mente, porque é muito, muito real, né? Essa renovação de mente, porque quanto mais a gente se enche do Espírito Santo, se enche da palavra, se enche de oração e se enche dessas disciplinas espirituais, é aonde que a gente mais tem essa renovação de mente, né? E é assim que o Senhor vem falando pra mim, de perseverar na fé. A fé, quando você coloca assim no Google, normal, perseverar na fé, é necessário o quê? Orar sem cessar, falar da necessidade da oração pessoal, meditar na palavra de Deus e frequentar grupos de oração. Ou seja, oração, uma das disciplinas espirituais. Isso é permanecer em fé, uma das coisas, né? Se permanecer em fé, amor e santidade. Então, o que é permanecer em fé? Buscar o Senhor, buscar estar constantemente falando: Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me ajuda numa birra, Senhor, me ajuda que minha filha tá acontecendo isso, minha filha tá fazendo tal coisa, Senhor, vai na frente, Senhor, sabe? É durante essa caminhada dessa oração. E eu creio que a mulher, ela salva por isso. A mulher, ela salva pelo amor. Por que ela permanecer nesse amor? Você salva nesse amor, Luísa? Assim não, Luísa. Você salva nesse amor, por quê? Porque em muitas áreas a gente não quer colocar o amor antes de todas as coisas, porque o amor constrange. O amor, ele constrange de uma tal forma que a gente não sabe explicar. E diante disso, da maternidade, muitas vezes a gente não quer ver o amor, né? Diante de uma birra, diante de uma jogada de mão, diante de, sabe, de uma resposta mal dada. A gente não quer ver o amor. A nossa carne pende sempre para algo que não é o amor, é a penalidade. Você tem que ser punido por causa disso, mas na hora que a gente olha para a palavra, a gente vê que Jesus nos, sabe, foi realmente crucificado, entendeu? Por amor a nós, sabe? Por amor. Ele teve isso, sabe? Então, essa é uma das coisas que, se a gente permanecer, a gente será salva durante a maternidade, desse processo onde a gente cresce. E diante da santidade, o que é perseverar na santidade? Vamos colocar aqui. Perseverar na santidade é uma virtude que envolve suportar provações e perseguições, lutar, sofrer até o fim, sem se render ao cansaço. E isso foi o que mais me pegou, sem se render ao cansaço. Porque durante
a maternidade, o que a gente mais tem é cansaço. Gente, tem hora que a gente fala, eu não vou dar conta. E realmente a gente não dá conta, a gente não precisa dar conta de tudo, né? A gente só precisa dar conta daquele dia. E de dia após dia, cada dia basta o seu mal. Cada dia basta o seu mal. E se aquele dia, né, está em caos, vamos lidar com aquele dia, sabe? Vamos desacelerar. Ai, não tô muito bem, vamos desacelerar, né? Então, é isso, em meio à santidade, que a gente vai sendo salva pela maternidade. Então, isso é o que mais tem me transformado. É pegar essas minuciosamente essas 3 coisas e falar, o que eu tenho para perseverar. E é isso que a gente continua sendo salva pela maternidade, se a gente permanecer em fé, amor e do break, gente. Aí eu fico perdendo o fio da meada, não dá. E santidade. Então essas 3 coisas têm realmente colocado no meu coração algo, né, sobrenatural, assim, que o Espírito Santo tem me feito olhar de uma maneira diferente. E uma das outras palavras são Tiago 1, do 2 ao 4, fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quem vai estar alegre passando por provação? Aquele que crê na palavra. Se eu estou passando por uma provação, se eu estou passando por algo, né, é porque Deus está nos forjando. Então, quem é que vai estar feliz por conta disso? Paulo é meio doido, mas a gente tem que estar feliz, porque Deus está nos moldando. Ele está colocando a gente lá naquela terra e nos moldando como um vaso novo. Quebra se for preciso, mas quebrar dói. Quebrar dói. Quebrar dói. Então, aí ele continua: pois vocês sabem que a prova da sua fé, ou seja, uma das 3 coisas que a gente será salvo pela maternidade, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ou seja, para virar maduro e íntegro e sem faltar coisa alguma, a gente tem que passar pela provação feliz por estar passando essa provação. É onde a forja acontece, é onde a gente vira maduros na fé, é onde realmente isso vem me feito falar, o que o Senhor tem pra mim nesse momento. Eu não venho falando aqui, Senhor, não queria ter passado por isso. Senhor, não, me tira disso. Me tira logo, né? Mas não, vamos lá, vamos pra pergunta que o Senhor quer. O que o Senhor quer que eu aprenda durante essa dificuldade? O que o Senhor quer que eu aprenda durante essa dificuldade? Será mesmo, né, que eu estou passando isso por nada? Deus não deixa passar nenhum detalhe. Se Ele é o autor e consumador da sua vida, não é isso que está fora de controle. Não é isso que está fora de controle. Então, assim, permanece, né, mãezinha? Permanece em fé, amor e santidade. Permanece em oração. Permanece. Não, você vai ficar aí. Permanece nisso, porque a gente será salva no meio desse processo. E esse processo se chama maternidade. Mas é isso, uma das coisas que o Senhor tem falado no meu coração, que é isso, sabe? E uma das outras coisas que, em meio a tudo isso, Ele fala: minha graça é suficiente para você, em 2 Coríntios 13, 9. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse em mim. Então, é ao olhar as minhas fraquezas, ao olhar aquilo que eu ainda tenho que melhorar no meio desse processo, chamado maternidade, que eu vejo que o poder dele se aperfeiçoa em mim. Mamãe. Ao olhar para ele, ao olhar, né, diante de tudo isso, falar, eu preciso de ajuda. Ao olhar em meio de tudo isso e falar, eu não consigo sozinha. Que é isso, maternidade. A gente vai olhar e vai falar, eu não consigo sozinha. Porque real, a gente não consegue. A gente não consegue. Sem o Senhor, a gente não consegue. Que a gente possa, sabe, colocar aos pés de Deus e saber que no meio desse processo, de tudo aquilo que a gente esteja passando, no meio desse cansaço, né? Que nessa semana foi um cansaço, que a gente possa ver o Senhor e que Ele possa revelar coisas do coração dEle para nós, que a gente não deixe passar nada, assim como Ele não deixa, que a gente venha aprender com o Senhor, com o Espírito Santo, que é uma pessoa, e está pronto a nos ajudar, a estar junto com a gente em todas as dificuldades, e fazer assim, e orar com gemidos inexprimíveis, coisas que a gente não consegue falar. O Espírito Santo fala por nós. Amém? Então vamos orar. Senhor, que em meio a esse processo de maternidade, que em meio a tudo isso, que a gente venha crescer, Senhor, em fé, amor e em santidade. Que o Senhor possa nos forjar, né, diante desse processo. Que o Senhor possa nos ensinar diante de qualquer dificuldade, diante do cansaço, diante, né, de uma doença que os nossos filhos estejam passando, que a gente veja mais do que aquilo que está naturalmente na nossa frente, que a gente possa ver o espiritual, Senhor. Senhor, venha revelando a todas que verem esse vídeo, que o Senhor possa revelar grandemente no coração deles, diante dessa palavra. Que essa palavra possa ser algo que possa renovar a mente deles, renovar o coração e fazer com que eles possam viver essa palavra. Em nome de Jesus.